Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND, a primeira de 2022. Hoje com um convidado especial, presença honrosa do advogado, empresário hoteleiro Rui Schirman, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina, a ABIH. Doutor Rui, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço pelo honrados, convite. O senhor prontamente acolheu aí o nosso convite. A gente está sempre disposto a informar a sociedade e atender a hotelaria de Santa Catarina. E a sua presença é importante do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista do interesse público de Santa Catarina, porque estamos na virada do ano, começando o novo ano, e com boas notícias para a hotelaria, finalmente. Graças a Deus, num momento muito bom. E aí? A hotelaria catarinense está sorrindo, né? Nós tivemos uma ocupação espetacular nessa virada de ano. O Natal já tinha sido muito bom. O Réveillon também veio na casa de 95%, 100% de ocupação no litoral inteiro. O interior depende muito de hotelaria de lazer. Então, em alguns locais tiveram também uma ocupação espetacular, mas em alguns lugares um pouco menos, porque não é bem a época do ano. Mas a gente está muito feliz com os números. Doutor Rui, ele é advogado, formado pela Univale, nossa universidade aqui com sede em Itajaí, é presidente do grupo Vila do Farol, que comporta aí uma construtora incorporadora e 4 empreendimentos hoteleiros. Vila do Farol fica em Bombinhas. É um projeto maravilhoso, moderno, diferenciado, que se destaca lá na belíssima praia de Bombinhas, aqui no litoral norte de Santa Catarina. Também tem MBA em Gestão Empresarial. Doutor Rui, o senhor assumiu a presidência da BNH no pior momento da pandemia. Foi. Há um ano. Foi, é verdade. E aí? Foi difícil. A gestão anterior, que era do Osmar Vailate, enfrentou o 2020, né, que foi quase que um desespero, né, porque as pessoas não tinham informações e estava todo mundo meio desesperado. Mas quando nós assumimos no início do ano passado, nós tivemos o cuidado de manter um certo atendimento para os hotéis, né, porque o turismo foi muito afetado durante a pandemia. Talvez seja a atividade econômica mais afetada pela pandemia. Então, os hoteleiros precisavam desse apoio. Os hoteleiros precisavam de alguém, nem que fosse alguém do outro lado da linha para escutar, né? Uma palavra de carinho, algo que pudesse, um ombro para poder chorar as mágoas que estavam atravessando. E a gente fez esse trabalho, acho que a gente conseguiu fazer bem esse trabalho durante o ano. Infelizmente, projetos e tal, a gente não conseguiu tocar muita coisa. Nós conseguimos realizar no ano passado ainda o Dia do Hoteleiro, que foi agora em novembro. Nós temos um evento muito grande, que é a Exprotel e o Incato, que é realizado anualmente, geralmente em julho ou agosto, e nós estamos há 2 anos sem realizar. Isso, para a entidade, é a menina dos olhos da entidade. Este ano, provavelmente... Já está marcado, será na última semana de julho, no Centro-Sul, em Florianópolis. Eu tenho acompanhado esse evento, realmente é importante, porque inclusive há uma exposição feira, na verdade, Isso. com produtos para a hotelaria. Isso. Portanto, imagino que este ano a expectativa vai ser maior ainda, porque há muita novidade na área. Muita novidade. E os primeiros fornecedores estão interessados em participar, né? E depois, é impressionante o que surgiram. Acho que o pessoal que ficou em casa, né, em lockdown, ficou pensando em soluções novas, em ideias novas. É impressionante o que tem de empresas novas com produtos muito bacanas, né? A tecnologia, então, é uma coisa que nem se fala. Vamos ver assim, o que o senhor poderia citar para os nossos telespectadores de inovação tecnológica na hotelaria? Na hotelaria, por exemplo, limpeza de apartamentos, né? Nós temos hoje capacidade de limpar com ionização os apartamentos em algo como 40 minutos. Né, com uma esterilização completa, uma esterilização com os mesmos produtos utilizados em centros cirúrgicos. E isso é uma coisa que até um tempo atrás a gente não tinha esse acesso. A hotelaria fez um protocolo muito forte de limpeza, né? Nós criticávamos e criticamos muito o que foi feito com a gente no passado, de impedir a ocupação de hotéis, de impedir a ocupação de apartamentos. Por quê? Porque nós fomos talvez o primeiro setor, fora o hospitalar, nós fomos o primeiro setor a buscar as alternativas e as limpezas que precisavam ser feitas. Inclusive, com apoio, o Albert Einstein, por exemplo, auxiliou a BIH Nacional a montarmos a nossa cartilha para limpeza. Então, a gente foi atrás de pessoas especializadas, né? A gente correu, se preocupou, porque, Moacir, nós estamos recebendo na nossa casa a pessoa.
né? Não é um local público, é uma residência. O hotel é uma residência. E entre os absurdos que o senhor está mencionando, eu lembro que aqui em Florianópolis, eu gostaria de saber se isso aconteceu no estado todo, em alguns hotéis, a saúde pública exigiu que, chegando um casal, o marido ficava num apartamento e a mulher tinha que ficar no outro apartamento. É uma coisa absolutamente... Não só isso. Irracional. O café da manhã também. Só podia Separado? ocupar uma pessoa por mesa. Separado, então? Casal separado? Então, nós tínhamos que ter... Chegava uma família com 4 pessoas e, pelas regras vigentes, não poderia ficar na mesma mesa. Logicamente que a gente deixava, né? Logicamente, o que todos fizeram? Nós reduzimos as mesas nos locais de café, né? Então, consequentemente, nós reduzimos em 50% a quantidade de mesas. Isso aí foi a ausência de diálogo entre o poder público, Completamente. o governo do Estado e o setor. Nós tivemos uma dificuldade, inclusive, para sermos ouvidos. É uma dificuldade de diálogo. Durante aquele período ali dos 4, 5 meses principais, nem os nossos representantes eram ouvidos. Certamente, se tivesse havido diálogo, a situação teria sido muito melhor. Muito diferente, muito diferente. Eu cito o exemplo do setor industrial, o agronegócio principalmente, né? O agronegócio, o que aconteceu? O governo, logo de início, conseguiu abrir um espaço com a Fiesc montou uma equipe especializada na área de tecnologia, na área de saúde, na verdade, e aí o agronegócio não parou nenhuma semana. Não parou. E aí o resultado foi extremamente positivo para Santa Catarina e o próprio governo. E vamos usar um exemplo que acho que cabe. Nós tivemos um problema um pouco antes do agronegócio com problema com os agrotóxicos. Perfeito. Foram proibidos. E, de repente, se chegou à conclusão, peraí, a gente não ouviu o agricultor. A gente resolveu. Então, aconteceu a mesma coisa com a hotelaria. Eles resolveram 30%, 50%, 50%. Da onde? Da onde surgiu esse número mágico? Presidente, eu veraneio na Cachoeira do Bom Jesus, aqui na ilha, norte da ilha, há 45 anos. E todo mundo esperava que ia ser um momento grande. Mas eu vou ser sincero, foi impactante. Foi. O que se viu nesse final de semana foi uma coisa de louco. Foi. E parece que foi mais ou menos generalizado. Foi, graças a Deus foi generalizado. Graças a Deus. E o hoteleiro estava preparado para essa demanda? Nós estávamos preparados para a demanda. Nós tínhamos um certo receio em razão de ainda uma preocupação com variante nova, algo nesse sentido. Mas o que aconteceu realmente, nós chamamos de janela de reserva. Entre a data que o cidadão, que o cliente prevê que vai para o hotel até o dia que ele entra, nós chamamos tecnicamente isso de janela de reserva. A janela de reserva, nessa época de Réveillon, geralmente ela gira em torno de 60, 70 dias. Ou seja, 2, 3 meses antes, o cara já reserva para garantir a viagem. Esse ano, na pandemia inteira, essa reserva diminuiu. Agora, esse ano, no Réveillon, foi interessante. Nós tínhamos ainda há 20 dias disponibilidade. Né? E muitas pessoas se preocuparam em alugar, e depois ficaram dizendo praticamente não 2 meses, porque muitas pessoas procuraram na última hora. A novidade é que decidiram na última hora, é isso? Na última hora. Qual a explicação para isso? Acho que é esse medo. O medo da Omicron. Esse medo, Acho que essa falta de informação, não sei exatamente o que vai acontecer. Muita gente ficou sem hotel? Bastante gente ficou sem hotel. Bastante gente ficou, inclusive algumas loucuras, tipo o cidadão botar a família no carro e vir para a praia para procurar algum lugar. Ir batendo de casa em casa, de aluguel, para tentar ficar. E aí deve ter acontecido no litoral, queria que o senhor me confirmasse essa informação, que acontece muito em Florianópolis. Esse ano até menos porque não tinha mais casa para alugar. O cidadão lá em cima da bicicleta com a placa aluga-se, não é? Bastante. Quer dizer, uma coisa que não está regulamentada e deveria ser regulamentada. O tal do chaveiro, né? Exatamente. Fica balançando a chave ou a placa. Pois isso não tem que ter uma regulamentação, doutor? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? E o pior é que o que a gente vê, muitas prefeituras são coniventes com isso. Porque a prefeitura tem não só o poder de polícia, mas ela tem também a fiscalização na rua. Por quê? Porque ela contrata o fiscal para cuidar do ambulante, ela contrata o fiscal para ver se o ponto de milho está correto dentro da praia, né? Por que ele não age também? O pessoal existe, né? Então é só uma questão de antecipar. Lógico que a incumbência da fiscalização é do Cresce, lógico. Só que a prefeitura poderia colaborar, porque ela está colaborando também com quem paga o imposto para ela. Né? Eu vejo por dois lados, queria ver a sua opinião. Por exemplo, eu tive o prazer de, 4 vezes, cobrir a famosa Feira de Hannover, na Alemanha.
E em 3 das 4 ocasiões, uma vez eu fiquei no hotel, e nas outras 3 vezes não tinha hotel. Então a gente chegava lá no centro de recepção e eles perguntavam, quer ficar no apartamento, quer ficar no centro? E aí está tudo devidamente cadastrado, não é? O senhor oferecia pelo preço, pela qualidade do apartamento e certamente também pagava uma taxinha para a prefeitura. Sim. E aí tinha outro detalhe, doutor, a qualidade da habitação era muito melhor porque era fiscalizada pelo poder público. Sim. Isso não poderia acontecer aqui em Santa Catarina? Seria perfeito. Só que a gente tem aí um medo, as pessoas têm muito medo. Primeiro que a pessoa, o brasileiro por natureza, não gosta de pagar imposto. Né? Vamos né? Deixar bem claro isso. Então a sonegação. A sonegação. Daí o cara que tem a sua casa alugada, se eu informar isso para a prefeitura, daqui a pouco eles vão me cobrar uma taxa, ou eu vou ter que pagar um ISS, ou algo nesse sentido. Mas seria muito melhor. Né? Nós temos aplicativos hoje utilizando esse nicho de mercado sem pagar nada. Muito bem. Pandemia, essa demanda extraordinária, excepcional dessa virada de ano, vai recuperar os prejuízos ou vai apenas ser o início de um processo? Eu costumo dizer que o almoço que passou, a gente não almoça 2 vezes. Né? Então, o que vai acontecer é que realmente deu fôlego, as empresas novamente vão ter condições de entrar numa normalidade. Né? Agora, o que passou lá atrás, por exemplo, terrenos que os donos do hotel venderam, casas, imóveis que se desfizeram para conseguir manter o seu negócio funcionando, isso dificilmente vai se recuperar a curto prazo. Né? Agora, outra questão delicada. O Grupo ND realizou vários eventos no ano passado em vários municípios, eu tive o prazer de participar com algumas palestras e tal, em Caçador, Videira, Xanxerê, Chapecó, Joinville, depois no Sul, Tubarão e Criciúma. E a principal queixa dos empresários, falta de mão de obra qualificada. Imagino que isso afetou também o setor. Eu tenho utilizado um termo blackout de mão de obra. É bom. Realmente, nós temos que pensar um pouco, Moacir, a gente já tem um pouquinho mais de idade, a gente tem que entender essa juventude que está chegando. E a gente tem que entender de que forma que nós vamos atraí-los para trabalhar nos nossos negócios. Porque a gente vê muito o Google com salas de recreação, com ping-pong, com pebolim, com locais para deitar. Nessas empresas de tecnologia, os caras podem trabalhar de pijama, né? E a gente fica... Só que, guardadas as devidas proporções, né, a gente tem que atrair os jovens para trabalhar. Como é que nós vamos atrair? A hotelaria tem um problema muito sério, que é o problema da grande parte da indústria. Né? Nós temos uma jornada de 6 por 1. Quem é, com 18, 20 anos, o jovem, que quer folgar um dia por semana? Ninguém. Eles querem folgar 2 dias por semana. Se possível, mais. 3. Né? Mas, então, a gente vai ter que enfrentar esse problema. A gente vai ter que... Você imagina algum projeto alternativo? Eu acho que, primeiro, a gente tem que voltar, né? Acho que o governo federal, principalmente nos últimos anos, deu muita ênfase para a universidade, né? E nós temos que voltar para o ensino técnico. Perfeito. Né? O Brasil precisa de ensino técnico. Até porque mão de obra pós-universitária está cheia na praça, não é verdade? Está cheio. Em diversas áreas. Está cheio. E se a gente fizer uma comparação, né, do universitário brasileiro com a universidade de países vizinhos, né, a nossa universidade tem um nível inferior. A nossa universidade não forma com a mesma qualidade que formam países vizinhos. E eu não estou falando, não vou nem falar o Chile, porque o Chile tem uma referência em educação na América Latina há muitos anos. Né? Mas nós estamos perdendo hoje para a Bolívia, para a Colômbia. Agora é o seguinte, trabalhar no hotel, eu imagino, né? Adoro viajar, adoro ficar em hotel. É um negócio agradável, doutor Rui. É muito agradável. Por que o jovem não se sente atraído? É uma coisa leve, não é verdade? Apesar de 6 dias. Que a carga de trabalho de 6 dias é um pouco complicada. E os hotéis podem mudar essa carga? Tem Pode, que mudam? pode. E nós estamos fazendo nós temos internamente nas nossas empresas eu estou fazendo lá um embrião. O nosso departamento comercial hoje já funciona 5x2. Reservas, tudo 5x2. Então, a gente está testando para ver como a gente vai fazer essa mudança. E onde é que está a principal carência de mão de obra no setor hoteleiro hoje? Principalmente a área de A e B, que é garçom, cozinheiro, né, auxiliar de cozinha,
e camareiras. Eu fui essa semana com um amigo, mais a minha esposa, ele com a esposa dele, num restaurante lá muito conhecido, entendeu? E aí ele achou, pô, mas o serviço aqui não está muito legal, é de padrão internacional. Aham. Eu disse, olha, isso aí é o seguinte, é demanda demais, entendeu? E não deu para preparar a mão de obra porque foi realmente acima do expectativa. E Moacir, eu tive a oportunidade de circular para o Balneário Camboriú durante a noite, os restaurantes com uma plaquinha de fechado na frente, porque não tinha mais condições de atender ninguém. Isso aconteceu muito em Laguna também, eu soube outra vez. Não tinha condições de atender ninguém. Não entrava mais uma pessoa, porque de restaurantes que acabou o estoque de produtos. A pandemia chegou a provocar fechamento de algum hotel? Fechou. Definitivamente? Fechou, definitivamente nós tivemos alguns hotéis encerrados. Já eram hotéis que vinham tendo alguma dificuldade, né, mas que encerraram. Mais no litoral ou mais no interior? Mais no interior do estado, mais hotéis com característica de cidade. A pandemia chegou a provocar, a partir do lockdown, também uma perda de qualidade da mão de obra? Sim, porque nós tivemos um problema muito sério, né? A demissão em massa. Nós tivemos aí pelo menos 50% da nossa força de trabalho demitida durante a pandemia. E mesmo com aquele auxílio do governo federal, houve necessidade de... O grande problema do auxílio do governo federal foi que o auxílio era por 3 meses e ele exigia que nos próximos 3 não se demitisse. Então, quem tinha uma visão olhando para fora, percebeu que não ia levar 3 meses. Portanto, se tivesse havido algum diálogo melhor entre o governo do Estado e o setor, teria havido um movimento um pouquinho melhor também da hotelaria. Não, sem dúvida nenhuma. Teria sido completamente sem dúvida nenhuma. Diferente. O setor hoje, como é que está em Santa Catarina, depois dessa terrível pandemia? Bom, o setor se recuperou muito agora nesse período, né? Janeiro a gente tem uma expectativa de ser um janeiro muito bom, mesmo com alguns problemas tipo variantes surgindo, algo nesse sentido. Temos aí uma nova nuvem na nossa cabeça, que é a H3N2, que é esse vírus novo da influenza, que tem muita gente gripada, né? Mas qual é o problema que isso ocasiona? É basicamente a perca de mão de obra temporária, né? Porque a pessoa fica lá 5, 6 dias em casa, se recupera da gripe e é uma gripe forte, né? Não tem nenhum problema maior que isso. Então, é só de não ter o funcionário disponível. Esse é o único problema. E em relação aos clientes, né, aos hóspedes, o senhor tem algum registro de algum problema em Santa Catarina em relação à nova cepa? Não existe registro nenhum. E parece, eu estava lendo até ontem à noite, que parece que os problemas pulmonares dessa nova cepa são bem mais a menos do que os outros. Então, é mais uma preocupação em estar doente e contaminando do que problemas médicos, né? Bom, os senhores contam agora, ultimamente, os senhores não, todo o setor ligado ao turismo, né, mas especificamente no hoteleiro, que tem um aplicativo novo, né, que é muito utilizado, o famoso Airbnb. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse e de outros aplicativos que existem, né, a gente acompanha na internet. O que isso influencia na sobrevivência e na melhoria do setor hoteleiro de Santa Catarina e as perspectivas futuras em relação não apenas a esse aplicativo, outros aplicativos, mas outros também que acabam envolvendo, né, o setor hoteleiro aqui de Santa Catarina. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre este e outros assuntos em seguida, após o rápido intervalo comercial. Pois não. Voltamos já já. Estamos entrevistando o presidente da ABH de Santa Catarina, Rui Schirman. Entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, líder audiência de Santa Catarina na comunicação digital e também nas redes sociais da internet. Retornaremos em seguida após o rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando Conexão ND. Hoje com a entrevista especial, primeira entrevista de 2022, presença honrosa do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina, Rui Schirman. Tem larga experiência no setor aqui no nosso estado. Presidente Rui, então sobre a questão aí dos aplicativos. Quais são as experiências, quais são as lições que os senhores estão tirando desses aplicativos? Bom, o Airbnb em especial é mais ou menos uma disruptura que aconteceu com o Uber e com o táxi. Perfeito. Né? Agora, o que a hotelaria pede, e já vem pedindo no governo federal, nos governos estaduais, inclusive nos municípios, é uma paridade.
Se nós temos que pagar o ISS, o Airbnb também tem que pagar o ISS. E não paga? Não paga. É direto? O dono da casa aluga, né, o dono do apartamento, do imóvel aluga, recebe o dinheiro, nem imposto de renda, nem ISS, nem o imposto. Taxa de turismo, taxa de hospedagem? Nada. Né? Então, esse é o grande problema, né? Porque nós temos um custo. Né? Nós temos um dos maiores custos nossos é IPTU. O IPTU é pesado para todos os hotéis. Abrindo um parênteses, os senhores tiveram algum incentivo das prefeituras municipais? Nenhum. Zero? Zero. É uma coisa inconcebível também. Nem a taxa de lixo que nós deixamos de produzir foi reduzida. Nada. Agora, não deveria ter havido pressão? Mas houve bastante pressão, mas... Foram insensíveis? Não, os prefeitos simplesmente se negaram. Aqui em Florianópolis, inclusive, chegaram a executar os hotéis por taxa de lixo. Executar judicialmente. Aí, veja bem, eu soube de casas de eventos importantes que não produziram nada. 1 quilo de lixo e tiveram que pagar a taxa de lixo. Um papel. O cara não amassou uma folha de papel e botou no lixo. Porque não tinha ninguém, estava fechado. Quer dizer, nenhum tipo de incentivo do poder público. Nenhum tipo de incentivo. Então, continue a sua exposição, por favor, sobre a questão do aplicativo. Então, a questão dos aplicativos, é uma questão de se adaptar, né? Mas, por outro lado, ela nos traz uma questão que é a seguinte: como é que eles fazem para vender? Né? Como é que funciona essa parafernália de venda deles? Né? Como é que a gente faz para copiar isso? E daí vem, talvez, a grande lição da pandemia para a hotelaria na questão comercial. Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje, aquele dono de hotel que fica esperando o telefone tocar, não vai ter. Vai ter agora no Réveillon, vai ter ocupação. Tem que buscar o cliente. Tem que buscar o cliente. Qualificar o cliente, qualificar a sua mão de obra. Tem que buscar, e daí entra toda essa questão de aprender como é que se gera um lead na internet, como é que se trata isso, como é que se faz um funil de vendas, como é que se transforma um lead desse em cliente. Vem toda uma questão técnica, tem vários cursos aí que estão informando como faz, mas o principal é que a telefonia, né? O telefone celular mudou a nossa vida, definitivamente. Né? E a hotelaria tem que pegar essa carona. Então, o hotel que não tem hoje um site que seja responsivo, ou seja, que dê para ver perfeitamente no celular, ele já vai perder ali, sem dúvida nenhuma, 50% das vendas dele. Então, esse é o grande... esse é o lado bom que a gente tem que tirar. Como é que eles fazem? Como é que eles fazem propaganda do destino? Como é que eles se posicionam em sites, na internet em si? Como é que eles botam a propaganda deles? Né? É só lá na pesquisa do Google ou eles têm alguma outra coisinha lá que ajuda? Né? Pois é, agora eu gostaria que o senhor, vou citar a minha experiência. Durante toda essa pandemia, a primeira viagem que eu fiz foi para Gramado, porque eu adoro Gramado, realmente para mim o número 1 do Brasil. Profissionalismo, atendimento, qualidade, serviço excepcional, tudo 10. Gastronomia maravilhosa. E no Natal, então, eu sou louco pelo Natal, decoração de Natal, festa, música de Natal deles é lindo. Aí, doutor, o que aconteceu? A minha filha foi para a internet, foi para o aplicativo. E alugou um apartamento maravilhoso no coração de Gramado, entendeu? Por um preço que eu diria 1/3 do hotel daquele padrão. Sim. Então, como é que os senhores vão competir com esse tipo de concorrência? Me explica. Primeiro que ele não paga impostos, né? Ele paga o IPTU, mas ele não paga o ISS, nem o imposto de renda que teria que pagar pelo lucro lá que ele auferiu, né? Não paga. Depois, mão de obra praticamente zero. Zero. Ele contrata uma faxineira, quando vocês forem embora, ele contratou uma faxineira, exatamente isso. Pagou lá a diária, né, e resolveu. Então, é uma concorrência também. Como é que outras cidades do mundo estão fazendo? Regularizando. Por exemplo, Berlim. Berlim hoje, tu aluga um Airbnb, mas a prefeitura é informada pelo próprio aplicativo. Perfeito. O próprio aplicativo passa as informações sobre aquela hospedagem para a prefeitura. Nós temos uma ficha que a gente preenche, que não é bem mais preenchida, hoje é digitada, né? Não tem mais a mãozinha ali. Que é aquela ficha de hóspede que a gente lembra lá antigamente dos hotéis. Também não tem no Airbnb, pelo menos eu não... Não tem. Então, e essa ficha, nós disponibilizamos essas informações para a Polícia Civil, por exemplo. Então, a polícia... E lá em Bombinhas, citando o exemplo lá que eu conheço bem,
o delegado tem uma relação muito forte com toda a hotelaria e ele busca essas informações. Por quê? Porque tem muita gente com problemas aí circulando pela região. Né? Não vem só o turista de bem. E no Airbnb não tem esse controle? Não tem esse controle. Zero. É zero. Então, quer dizer, ao invés, há dois caminhos, né? Primeiro, a hotelaria, nesse momento, né, diante dessa concorrência desleal, né, digamos assim, ter algum tipo de incentivo do poder público. Sim. Como o senhor acabou de falar, né? Tipo ISS, o IPTU, etc. E, de outro lado, também regularizar, então, Regularizar. a atuação da... Regularizar os impostos a serem pagos por eles. Muito bem. Outros aplicativos estão incomodando também? Nós temos, por exemplo, na questão de vendas, né, nós temos um muito famoso que muita gente usa, o Booking, né, que é um aplicativo, que é uma agência online, né, a gente chama de OTA, é uma grande agência de viagens online. O problema do Booking são as comissões que eles cobram. A hotelaria chega a pagar 30% de comissão. É que nem o restaurante com o iFood. A dificuldade está a mesma. As comissões são muito altas. 30% já falou? 30%. Para mim isso é surpreendente, é novidade. São muito altas. Quando a gente faz a consulta ao Booking, a gente tem a sensação de que o hotel está levando exatamente aquela importância ou uma pequena taxa. Não, são serviço. 30%, porque eles têm níveis de tipo de cliente. Eles têm um cliente gênios, que é tipo um black deles, que ele tem umas vantagens. E sobre os gênios nós pagamos mais caro. Presidente Rui, quando eu tive essa experiência em Gramado, agora no final de novembro, início de dezembro, eu vou ser sério para o senhor, eu também fui como se diz na gíria, com o coração na mão. Quer dizer, podia ser uma grande tirada, como foi maravilhoso, mas podia ter alguma coisa que não me agradaria. O apartamento era novo, então foi sensacional. Mas eu imagino que muita gente chega lá e bate com o nariz na porta. Ah, isso Acontece? Nossa, esse é o comum do início de temporada. Sério? Ah, eu soube lá de Bombinhas mais de 10 casos já, das pessoas que anteciparam dinheiro, chegaram lá, a casa não existia. A casa? A casa, eles tiram fotos da casa pelo lado de fora, daí eles botam fotos de outra casa nos ambientes, eles alugam, pedem um sinal, e quando a pessoa chega lá, a casa não é aquilo que eles esperavam, e muitas vezes o dono da casa não está nem alugando, a casa não é de aluguel. Sim. Isso é comum, isso é comum. E ninguém garante esse tipo de... Ninguém garante. E aí, como é que fica? Não tem para quem reclamar. O hotel o senhor já tem uma garantia, né? O hotel, tem o Código de Defesa do Consumidor que dá o suporte, né, para qualquer consumidor que se sinta lesado. Já para esse tipo de... Ele aluga ou pela OLX, ou pela Airbnb, ou pelos outros aplicativos, e ele chega lá, não tem para quem reclamar. E o que é pior, né? Uma dificuldade que nós enfrentamos, o mundo jurídico enfrenta. Muitos desses aplicativos não têm nem endereço no Brasil, ou têm um endereço e não tem representação no Brasil. Então, aciona na justiça, não sabe nem de quem cobra. Presidente Rui, além da questão do profissionalismo do turismo em Gramado, que eu acho que é o número 1 do Brasil, né? Sem dúvida, e é permanente, é o ano inteiro. E no Natal, então, é uma maravilha. Nós temos também lá, eu fiquei impactado, eu sempre que posso eu vou a Gramado, altíssima gastronomia e uma variedade impressionante e preço muito acessível. Preço, sim. A gastronomia do litoral catarinense, pelo que eu percebo, Camboriú melhorou barbaridade, Florianópolis melhorou bastante, Bombinhas, imagino que também. Também. Então, a gastronomia no geral parece que está melhorando aqui. Eu acho que a gastronomia está vindo, as pessoas descobriram que comer é um prazer. Né? Então, a gastronomia está vindo nesse sentido e eu acho que os restaurantes, a gente percebe que estão cuidando de uma decoração, estão cuidando do prato, estão se preocupando com o ambiente, né? E isso está elevando o nível dos hotéis de Santa Catarina? Também, vem junto. É visível? É visível. E os hotéis, nós temos alguns projetos acontecendo no estado de hotéis novos, né, uma modernização dos equipamentos, regiões como, por exemplo, a Serra Catarinense, na região de Urubici, São Joaquim, tem vários empreendimentos ali sendo... Pois é, a grande novidade da Serra é o hotel novo lá na Coxilha Rica, não é isso? Isso. Esse hotel é de empreendedor catarinense, doutor? Empreendedor catarinense. Lá de Laje mesmo? Lá da região. Maravilha. E Urubici, o senhor falou Urubici, tem uma particularidade, eu acho que é o município proporcionalmente com o maior número de pousadas de Santa Catarina. Qual a explicação para esse fenômeno, o senhor tem? É muita procura. Né? Eles têm uma procura muito grande, eu tenho amigos que têm pousada lá em cima, e é impressionante a procura que eles têm. E até então eram pousadas em casa, né? O quarto,
algo assim que a pessoa transformava. Agora não, agora são investimentos fortes. Tem uma vinícola, duas vinícolas construindo fortemente chalés. Então a coisa está acontecendo naquela região. Agora, quais são os problemas que existem que impedem um rápido desenvolvimento, um maior desenvolvimento, mais ágil desenvolvimento do setor de hotelaria no Estado, na sua opinião? Eu acho que não é só da hotelaria, acho que é da economia catarinense, que é a mobilidade. Né? Nós temos, nós conversávamos um pouquinho antes, e eu tenho 52 anos, eu nasci em 1969, e a BR-101 tem o traçado que ela tem hoje em 1968. E de lá para cá, o trajeto é o mesmo. Para vir de Blumenau a Florianópolis, ou para vir de Joinville a Florianópolis, é exatamente o mesmo caminho. Então, o Estado tem que pensar, o Estado tem que projetar uma estrada por dentro, que seja paralela a 101, 30, 40 quilômetros mais para cima, e tem que pensar, o oeste do Estado, o oeste é espetacular. E as nossas estradas são um terror. A propósito, o nosso colega aqui, o da técnica, o Pereirinha, acabou de me relatar que foi com a família para Barra da Lagoa, em Florianópolis, levou 4 horas, doutor. 4 horas para sair da Barra da Lagoa e chegar na residência. Mas e o senhor mora em Bombinhas? Em Bombinhas, então... Mora não, o senhor trabalha em Bombinhas e mora em Itapema. É uma tortura todo dia. Mas assim, 4 horas para Bombinhas está dentro de uma média boa. 4 horas? Está dentro de uma média boa para conseguir se locomover. Já teve mais de 4 horas, então? Já. Tem relatos de hóspedes, por exemplo, que saíram de Curitiba e levaram 11 horas e meia na estrada. Então me dá uma notícia boa aqui para o nosso telespectador do Conexão. E como é que está a nova via de acesso que o saudoso governador Luiz Henrique quis construir e foi impedido de levar por uma O governador Luiz Henrique deixou tudo pronto, né? O governador Pavan, logo em seguida, chegou a assinar e nós tivemos ações civis públicas por questões ambientais. E eu conversava com o prefeito de Bombinhas há umas semanas atrás e nós estamos com quase tudo resolvido, essas questões, e necessita só de uma audiência pública a ser realizada para liberar definitivamente a questão ambiental. Portanto, expectativa positiva. Expectativa positiva. Usando palavras dele, ele diz que entre 3 e 5 anos o problema está resolvido entre projeto e obra concluída. O projeto está pronto já, né? O projeto vai ter que ter algumas alterações, porque a questão ambiental vai gerar algumas mudanças de trajeto e tal, mas acho que é algo para a gente conseguir aí em pouco tempo ter isso solucionado. O senhor que conhece bem a praia de Bombinha, Balneário maravilhoso, quer dizer, eu costumo identificar Camboriú como a joia da rainha e Bombinhas a joia da princesa, na é verdade? Isso. Por que Bombinhas tem tanto encanto, inclusive dos turistas nacionais e até estrangeiros? Nós temos lá uma qualidade de água do mar muito boa, porque como ela fica numa ponta bem dentro do mar, né, o ponto mais dentro do mar do litoral catarinense, então nós temos uma qualidade de água excepcional, areia boa, e nós tivemos uma preocupação com as construções, tem uma legislação que impede construções em acima de determinada cota. Excelente. Então os topos do morro são todos verdes, e assim ficarão, todos verdes. Muito bem. Taxa de proteção ambiental. O senhor é contra ou a favor? A famosa TPA. Eu, sinceramente, eu acho que é uma arrecadação para o município, em termos financeiros, mas observando esse tempo todo que ela está vigente, não se diminuiu as pessoas, não tem uma queda de público em relação a isso, né? Eu acho que, no final, é algo que vai ter que ser discutido daqui a pouco. Melhorou muito agora porque eles informatizaram a cobrança, então está mais fácil entrar na cidade, mas tinha um problema muito sério de filas longas, mais longas ainda do que a gente já tem. Mas a gente, eu acho que daqui a pouco vai ter que ser revista essa questão. Se o senhor fosse secretário estadual de turismo de Santa Catarina, o que o senhor faria para melhorar a hotelaria e o turismo? A hotelaria hoje no estado, ela precisa de um pouco de apoio no sentido dos negócios em si. Nós temos, a própria BH vem trabalhando junto a algumas entidades e alguns órgãos para tentar essa qualificação do hoteleiro, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí, em razão da pandemia, essa represamento que teve todo da demanda turística, nós temos um problema muito sério de competição, né? Então, acho que o Estado tem que se voltar para a divulgação do Estado para fora, inclusive fora do país. Muito bem. O Pronamp chegou na ponta para os hoteleiros de Santa Catarina?
Não tivemos dinheiro. Financiamento nada? Não, Não acredito. não. Aqueles que tiveram foram através dos bancos a uma certa... Principalmente as cooperativas de crédito, que auxiliaram bastante esse processo. Mas a burocracia é muito grande. A burocracia é enorme, então eles acabaram não conseguindo acesso no tempo hábil. Presidente Rui Schirman, temos ainda 1 minuto e meio. As suas considerações finais, alguma observação, algum tema que eu não tratei com o senhor, que seja de interesse da hotelaria, sobretudo do turismo em Santa Catarina? Acho que não temos assim algo específico, mas nós teremos um ano, esperamos que o ano de 2022 excepcional para a hotelaria e para o turismo catarinense. Nós temos a perspectiva de equipamentos novos sendo abertos e inaugurados no Estado. A hotelaria hoje representa, economicamente, é uma força do Estado, né? Não tem o merecimento que deveria, mas o turismo hoje movimenta uma grande parcela da arrecadação estadual. Então, nós temos basicamente que dar atenção para que nós podemos... antigamente se dizia muito, né? Deixa ele trabalhar. A gente precisa um pouco disso, né? Deixa a hotelaria trabalhar. A inexistência de bandeiras internacionais aqui em Santa Catarina prejudica o setor hoteleiro? Não, porque a hotelaria catarinense, os hoteleiros catarinenses têm uma boa estrutura. Mas a questão da bandeira é uma questão que acontece naturalmente, né? Vai acontecer de ter bandeiras grandes e não é o sinal de que está acabando a hotelaria familiar ou não quer dizer. Acho que conseguem conviver em harmonia sem problema nenhum. Segurança não é problema nesse momento, né? Graças a Deus. A segurança, nós tivemos um reforço bacana lá na região. Eu conversei com o comandante de 2 lugares e lógico, tem muita gente, né? Então os problemas também aumentaram, né? Mas acho que, no geral, a gente conseguiu passar bem por esse teste. Muito bem, eu gostaria de agradecer, sensibilizado a gentileza com que o senhor acolheu imediatamente o nosso convite para participar aqui do Conexão ND. Eu que agradeço. Muitas felicidades ao senhor, à sua família, saúde, paz e ao setor hoteleiro, progresso, desenvolvimento e qualidade do serviço para Santa Catarina. Muito obrigado para todos nós. Um abraço para o amigo e para toda a sua família. Muito obrigado. Estamos encerrando mais uma edição do seu Conexão ND, hoje com a presença do presidente da BH de Santa Catarina, Rui Schirman. Obrigado mais uma vez, um feliz ano novo, muita saúde, paz nas famílias de Santa Catarina. Um abraço e até a próxima segunda-feira.